Glórias a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. A palavra que Deus me deu hoje fica no livro de Mateus, capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. A palavra é clara, a palavra é nítida. A palavra diz sobre a tentação de Jesus. E qual tentação essa de Jesus? Jesus, logo após ser batizado pelo João no Rio Jordão, vai ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. As escrituras sagradas, a palavra de Deus, aquilo que nos faz erguer, levantar, sair do pó, do monturo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é nítida, é clara, irmão. A palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor, o Deus, o Jesus Cristo, ele veio para se cumprir o que estava escrito. Ele veio para se cumprir o que estava dentro da palavra. E ele cumpriu tudo o que estava dentro da palavra. Ele não veio abolir, ele não veio tirar nada do que estava escrito. Ele veio para se cumprir o que os profetas falavam antes dele, pois ele é a própria palavra. Então ele veio e cumpriu a palavra. João Batista identificou, preparou o caminho. João Batista era aquele que falava, pregava em todo Israel, pregava para os judeus, pregava para os fariseus, aquele povo. E a pregação de João Batista não era doce, a pregação de João Batista era verdade, a pregação de João Batista era essa: se convertei, raça de víbora, se convertei, quem dirá de vós que vai fugir do dia vindouro? Se convertei e procurar fruto de arrependimento, procurar fruto de arrependimento, ou produzir fruto de arrependimento. Em outras Bíblias vai estar a mesma descrição, mas se você olhar dentro do dicionário vai estar escrito a mesma direção, a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, a mesma direção da palavra. A palavra é essa. João Batista estava pregando uma correção para o povo. João Batista estava pregando para o pessoal se arrepender do caminho que estava trilhando, o caminho que estava levando para as trevas. A Bíblia diz que o povo se assentava sobre as trevas antes de Jesus ver que Jesus era a luz do mundo e é a luz do mundo. A palavra de Deus é clara, é nítida. A palavra de Deus é a mesma, não mudou e não vai mudar, irmão. A palavra de Deus é a que nos levamos para o céu. A palavra de Deus que tira o homem do caminho errado. Então João Batista ele veio para preparar o caminho. Ele começou a pregar, ele começou a pregar em toda a Judéia, ele começou a pregar no Rio Jordão. A pregação dele era aquela: se arrepende, larga o mau caminho, procura fruto de arrependimento. E quem fugir do dia vindouro, procurar fruto de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Se arrepender, irmão. Se arrepender do caminho errado, se arrepender da mentira, da ilusão, do caminho que está levando para a morte eterna. E tem pessoas dentro da igreja que estão achando que Jesus, quando vim buscar a igreja, vai buscar uma pessoa com a manchinha no coração, fazendo contenda. Irmão, dá uma lida na palavra de Deus. A palavra de Deus é clara e é nítida. A Bíblia diz que aqueles que não entram no reino do céu, dá uma olhadinha lá, o fermento, aqueles que fermenta a igreja, aquele que fica com fofoca, fazendo uma toda. Isso daqui não é direta não, meu irmão. Isso aqui é uma palavra de Deus, é uma reta para quem está andando no caminho errado e está achando que está indo para o céu, está com a sua salvação, achando que está ganhando salvação, está perdendo a sua salvação. Deus, ele abomina a fofoca. Deus, aquele que trama com seu irmão na espreita. Sabe o que é tramar na espreita? É quando eu viro as costas, eu estou no meio do grupinho ali conversando com os judeus. Quando eu viro as costas no meio do grupinho e vou para minha casa e as pessoas ficam comentando boato, fofoca, fermentando. Jesus, ele falou: se acautelais do fermento do fariseu. E o que é fermento do fariseu? Tudo aquilo que incha, tudo aquilo que separa do amor de Cristo. Você está pensando que Deus gosta de fofoca? Deus é apaziguado com o diabo, rapaz? Você está pensando que Jesus, ele morreu na cruz, pagou um preço de sangue? Você acha que quando Jesus voltar, vai chamar eu e você de filhinho, que está andando todo errado, com a mentira? Não, irmão. Ele vai dizer: aparta de mim que eu não conheço o maldito. Praticaste a iniquidade. O que é iniquidade?
tudo aquilo que desagrada o Senhor. Iniquidade é tudo aquilo que aflige a Escritura Sagrada. Jesus não afligiu a Escritura Sagrada, Jesus foi dentro da palavra. Lembra que a palavra que eu li no livro de Mateus, capítulo 4, está dizendo que Jesus foi levado para o deserto, mas antes de ser levado ao deserto, Jesus vai ser batizado pelo João, e que era João Batista. João Batista era aquele que identificava o caminho. João Batista era aquele que pregava bem antes de Jesus, dizendo: vai chegar eu batizo com água, mas ele é aquele que batiza com fogo, com Espírito Santo. João Batista estava pregando, João Batista estava falando com quem? Com o povo. O povo que andava, que trilhava o caminho errado, os fariseus, os hipócritas, aqueles. E João Batista batia em cima disso. João Batista dizia: vem cá, raça de víbora, se converta. Quem irá fugir do dia vindouro? Procurar o fruto de arrependimento. Qual o fruto de arrependimento, irmão? Vai ficar na mesma mentira que estava no mundo? Vai ficar na mesma conversinha que está te levando para as trevas? Vai ficar nessa mentira que está Satanás entrando dentro da igreja, fermentando a minha pessoa e está achando que Deus está apaziguando com isso? Deus não apazigua com o diabo não, irmão. Deus não é igual ao diabo não, irmão. A salvação é individual, é bem claro, meu querido. A salvação é individual, mas a sua mentirinha vai te colocar lá dentro do inferno junto com Lúcifer, abraçados os dois juntos, porque Deus, ele não apazigua, Deus não, ele não andou com o diabo não, irmão. O diabo, observa que o diabo vai tentar Jesus, observa que o diabo vai aparecer num jejum que Deus tinha abrido. Jesus tinha abrido o jejum de 40 dias e 40 noites. Jesus foi impelido pelo Espírito de Deus para ir no deserto. Só que antes disso, João Batista pregava sobre ele. Dizia: venha um aí, que ele batizará com fogo e com o Espírito Santo. Eu batizo com arrependimento. Ele estava dizendo: eu estava batizando por arrependimento. Você arrepende? O cara ia lá e submergia, como diz a Escritura, e fazia o que as Escrituras estavam dizendo. João Batista, se você crê nas Escrituras, se você crê na palavra de Deus, então larga a mentira, irmão. Larga a fofoca, a contenda, essa mentira que Deus já está cheirando mal as narinas de Deus, irmão. Está que nem muriçoca em cima da bosta, irmão. Está sempre de coisas que Deus abobina, fofoca, contenda, mentira. Há disseções, há divisões dentro da igreja, irmão. O apóstolo Paulo identificava sobre isso. O apóstolo Paulo pregava sobre isso. Quando tinha uma contenda dentro da igreja, ele era comunicado. E quando ele era comunicado, ele ia lá dizer: ó, irmão, eu estou vendo que vocês não é espirituais. Fala como os carnais, porque há contenda no meio de vós. Porque no meio de vós você acha que um povo que ao mesmo tempo está com o Espírito de Deus e ao mesmo tempo está falando fofoca, está no meio da contenda, no meio da mentira, no meio daquilo que desagrada ao Senhor, que está levando para uma falsa salvação, meu irmão. Porque Jesus, ele vai voltar, meu irmão. Pode voltar agora, pode voltar em poucos minutos. E aí? A palavra diz para a gente vigiar, para que nós não perdemos a nossa coroa, a coroa de vitória. Eu fui conversar ali agora, falar de água, sabe o que é isso, irmão? Falta de Jesus. As pessoas estão todas espinhadinhas. Qualquer coisinha, a mente já está poluída, cauterizada pelo mal. O coração já está sujo. Porque Deus já não habita mais, o Espírito Santo não faz mais parte, irmão. O Espírito Santo é uma pessoa e ele se entristece. Eu falo porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu me lembro muito bem do primeiro amor, que ainda não perdi esse primeiro amor, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito da verdade habita em mim. E quando eu me lembro que quando eu fui orar com o irmão estava falando mal de mim, o irmão estava no meio de fofoca, fazendo contenda comigo. Irmão, até da época que eu aceitei Jesus é desse jeito. Até no momento que eu me entreguei para Jesus é desse jeito. É fofoca com meu nome, é contenda com meu nome, é pessoas que não tiram meu nome da boca e acha que vai pro céu, irmão. Qual é o céu que você está procurando, irmão? Anda com fofoca, anda com meu nome na boca 24 horas,
Tem pessoas, irmão, aqui querendo que meu nome anda em cima de mim, trilhando, me monitorando, sabe? Me vigiando a todo momento. Usado pelo filho das trevas. Sai pra lá, Satanás. Filho das trevas, como diz o apóstolo Paulo, que cai a mão do Senhor sobre esses filhos das trevas, irmão. O apóstolo Paulo falou isso, irmão. Com aquela pessoa que estava atacando ele, ele diz: sai pra lá, filho das trevas, engano. Aí tem pessoa, você tá achando que Deus, ele é amor, mas é justiça, irmão. Ele é amor, olha pra cá, presta atenção. Ele é amor, mas é justiça. Você tá achando que tá dentro da igreja, aí tá uma fofoca, uma boate. Tá dentro da igreja, irmão. Dentro da igreja está tendo esse espírito. Aí a pessoa fica, vamos fazer alguma coisinha aqui, vamos... Irmão, qual é o céu que você tá trilhando? Qual é o céu que você quer ir? Deus não faz recepção, só está dentro das escrituras. Tem que usar a palavra, irmão. Tem que usar e fazer parte da palavra de Deus. Jesus explicou na prática, mas usou também a palavra na prática também. E também dentro da palavra ele também fez, irmão. Mas foi Jesus. Então continua com esse espírito de hipocrisia, com essa mentira, com essa ilusão, com esse fermento dentro da igreja. Irmão, eu sou muito diferente. Muita gente não me conhece. Muita gente ainda não me conhece, mas ninguém me fermenta a minha mente, ninguém entra na minha mente, porque eu não sou piolho para ir por cabeça de ninguém, não, irmão. Eu sou servo de Deus, eu vou para aquilo que Deus fala, irmão. E o irmão da igreja não é meu inimigo, porém que está falando fofoca, falando coisa com meu nome aí, mas está na mão de Deus. Eu só tenho um recado para te dizer, irmão. Não vai entrar no céu, irmão. Fofoqueiro, contendeiro, mexeriqueiro, mentiroso, armando contenda dentro da igreja, fazendo fermento, irmão. Não vai para o céu, irmão. Você está trilhando um caminho errado. E Deus me trouxe aqui nessa noite para você voltar para o caminho certo, em consertar a sua vereda e consertar o caminho, porque o caminho de Deus é o caminho do espinho, é o caminho da porta estreita. Não é a porta larga não, irmão, que pode tudo não, irmão. Eu estava na igreja hoje e Deus me dava um toque, fazendo assim comigo, e eu observei, eu saí de perto. Eu nem quis participar do café que estava feito na igreja. Sabe por quê, irmão? Porque tem algo que o inimigo quer, muitas vezes ele se aproxima, e muitas vezes a gente está ali. Quem está firme, quem é espiritual entende, né? Carnal nunca vai entender. O carnal vai entender pro lado carnal. Mas o espiritual vai entender, irmão. Então eu falei, não, irmão, fica na paz, eu estou indo para minha casa, fica na paz. E procurei meu caminho para casa, irmão. Eu não quero estar no meio de algo que vai desagradar o Espírito Santo. Eu não quero estar no meio de algo que vai, se Jesus voltar, eu perder a minha salvação. Eu não quero estar, não é na igreja não, irmão. Então eu só desviei. Jó fazia o quê, irmão? Jó se desviava, irmão. A Bíblia diz que ele era temente a Deus e se desviava. Então a gente tem que desviar. Tem um irmão querendo fazer contenda, tem um irmão querendo fazer alguma coisa, a gente sai de perto, irmão. Deixa ele trilhar a mentira, a fofoca, a contenda, porque Deus abomina essas coisas aí. Isso aí cheira mal as narinas de Deus, irmão. Cheira mal. Olha o que eu estou te dizendo. Deus vai abater crente ainda em cima do altar, ainda esse ano. Por poucos dias você vai ver pessoas sendo abatidas no meio do caminho, porque está brincando com Deus, está brincando com o Espírito de Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. Pessoas vão entrar, vai ir para o meio do caminho, vai cair morto, porque está brincando com as coisas de Deus, está se levantando com as coisas de Deus. A obra de Deus é muito sério, irmão. A salvação de Deus não é nada de que não ajunta e espalha, não. A obra de Deus, irmão, é para somar. Jesus, se ele fosse olhar, esse dia eu estava aqui e Deus me dá uma palavra de Pedro. Aquela palavra que quando Pedro nega Jesus, Jesus foi lá e entregou a chave para ele, dizendo: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E eu estava aqui e Deus me dava essa passagem, faz tempo que Deus me dava essa passagem. E Deus dizendo, da mesma maneira, lembra, meu filho? Sabe por que eu fui atrás de Pedro? Porque tem muito Pedro que se afasta da presença de Deus. Tem muitas pessoas que largam o caminho. Pedro largou o caminho.
de Jesus Cristo, não entendeu a palavra e largou o caminho, ficou com medo. Como tem pessoas também. Quantos Pedro tem? Tem bastante, irmão. Nega Jesus, está se afastando do caminho, mas Jesus é aquele que ama Pedro e vai de encontro com Pedro. Jesus abomina o pecado, a falha, a mentira, a pessoas fermentando a igreja, fazendo fofoca. Isso aí é desagradável ao Senhor. Nem toma Santa Ceia, irmão. Nem toma. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Cuidado. Você que fermenta, você que fica ali fazendo esse joguinho dentro da igreja, igual eu vejo pessoas se criando e achando que Deus não está vendo. Nós servimos um Deus poderoso, irmão. A igreja é santa ainda. Tem pessoas que a todo tempo, dentro de mim há o Espírito Santo, irmão. Dentro de você também há o Espírito Santo. Você que aceitou Jesus, desceu as águas e tenta andar no caminho do Senhor. Tem que parar de ouvir pessoas que só fazem fofoca, pessoas que só estão no ouvido para falar da nossa vida, pessoas que só estão para olhar a trave dentro dos olhos do olho do irmão, mas esquece de olhar uma calipe que tem dentro do olho meu, do olho de outra pessoa que está se levantando. Irmão. A Bíblia diz, se nós mesmos julgasse a nós mesmos, não tem quem julgaria nós. Naquele grande dia, Jesus não ia subir e vir no trono branco e julgar o teu povo, porque nós mesmos julgaria nós mesmos. Nós mesmos ia ver a nossa falha, mas como o povo é cheio de ego, cheio de sujeirinha, mentira, então o Senhor vai julgar. Tem pessoas que acham que está indo para a salvação e está indo para aleluia, para a condenação eterna. Tem pessoas que acham que está trilhando o caminho certo e trilhando para ir para as trevas. Com título de pastor, com título de evangelista, eu estou me colocando porque eu sou evangelista, irmão. Isso aqui foi Deus que me deu, não foi nem um homem que me deu, irmão. Então, irmão, tem pessoas que acham, irmão, a todo tempo que está trilhando o caminho da salvação, irmão. Você vai para a igreja, irmão, para cultuar a Deus, para buscar a Deus. Você não vai para cultuar o homem, você não vai para agradar o homem, você vai para agradar a Deus. Só que aí tem que ter uma comunhão ali entre os irmãos. Mas tem irmão que muitas vezes quer fermentar, irmão. E é onde que o diabo trabalha. Então eu tô fora no meio disso, irmão. Igual eu falei na outra, quando começou esse grupinho a agir, aí eu até me dispensei, como agora eu me dispenso mesmo, irmão. Faço como Jesus. Jesus, ele dispensou no meio daqueles que queriam pegar ele. Então eu dispenso, irmão. Quando eu começo a ver alguma coisa, eu saio. Não, também, irmão. Irmão, eu vim do mundo, irmão. E quando eu vejo pessoas fazendo isso comigo, eu fico observando como é que a pessoa fala que vai para o céu. Como é que a pessoa está fazendo recepção da minha vida com mentira, com contenda com outras pessoas, uma coisa que não quer acabar, quer afastar a pessoa da igreja. Irmão, a salvação é individual. Bem, eu sei, todo mundo sabe que é a salvação individual. Mas isso vai te colocar no inferno, meu querido. Mas essa mentirinha vai te colocar lá nas trevas com Lúcifer. Essa mentirinha vai te colocar lá naquele grande dia no ranger de dente. Esse ego, esse orgulho, esse negócio que eu fui conversar ali agora, eu vi um orgulho, vai te colocar lá nas trevas, junto com Lúcifer, abraçado além de tudo, junto. O diabo já está condenado, e você que anda praticando a mentira, que anda fermentando fofoca, contenda, você vai participar também lá. Você não está tomando Santa Ceia de Deus, não. Você está tomando Santa Ceia junto com os demônios. É a palavra de Deus que diz, irmão. Ah, irmã, eu posso... Irmão, a palavra diz que a Santa Ceia do demônio é a Santa Ceia de Deus. Qual é a Santa Ceia que você está tomando? Cheio de contenda? Larga isso aí, irmão. Se tem alguma sujeirinha para limpar, pede para Deus te limpar, irmão. Pede para Deus arrancar isso. Jesus morreu por todos, irmão. E a palavra de Deus é clara, irmão. João Batista pregava arrependimento. Por que João Batista não... Você está pensando que João Batista pregava... vem para cá. Não, João Batista pregava raça de víbora. Quem dera fugir do diabo duro. Produzir fruto de arrependimento. Para a pessoa se arrepender. Para aqueles fariseus se arrepender. E muitos iam ter com João Batista e se arrependia. E a palavra de Deus diz que quando Jesus passa, ele diz aí, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele diz, você vem até mim, eu careço ser batizado, eu preciso ser batizado por você, e você vem até mim. Não sou digno nem de desatar a alpaca da sandália, a sandália. João Batista dizendo
para Jesus, e Jesus dizendo: faça como as escrituras está escrito, é necessário para que se cumpra. Eu vim para cumprir o que está escrito, o que foi antes de mim, o que os profetas falavam. Ele veio para que se cumpria. E você acha que Jesus já se cumpriu, irmão? Jesus já morreu, já pagou um preço de sangue, já levou uma cruz de madeira, já levou tapa, cuspida, chute, de tudo que é jeito que aquele povo fez com ele. Feriu ele, bofeteou, bateu nele, escarneceram, zombaram dele, dizendo que ele era o falso Cristo, dizendo que ele era o mentiroso. Mas agora ele não vai vir assim não, irmão. Ele não vai vir para ser zombado por homem nenhum, não. Ele tem todo o poder e ele fez isso por mim e por você. A palavra, as escrituras, o que está escrito veio para se cumprir. E eu estou aqui por causa da palavra. E eu sou filho de Deus e tenho o Espírito de Deus na minha vida. Que seja repreendido toda ação maligna, porque o Senhor é o mesmo, Ele tem todo o poder. Então o Senhor estava identificando. Então ele dizia dentro das Escrituras, e dentro das Escrituras ele cumpria o que estava escrito. Jesus Cristo, ele não veio para tirar nenhuma vírgula, nem para tirar nada do que estava escrito, o que falava sobre ele. Ele veio para que se cumprir. A Bíblia diz lá no livro de João, no finalzinho, vai dizer que muitos feitos Jesus fez, que não dá para ser descrito dentro da nem toda essa, o mundo não daria para colocar. Jesus fez muitos feitos. Olha a maravilha que Deus fez para nós aqui na terra, mas a gente não é dessa parte dessa terra, irmão. Jesus fez o homem, mas o homem pecou e por pecado que o homem fez, mas Jesus pagou o preço por ter feito o homem também. Jesus pagou o preço, irmão, preço de sangue. Quando o homem pecou, o homem estava de descer ao abismo, o inferno, o lugar aqui de tormento, mas Jesus pagou o preço. Jesus tomou para si nações, reino, mas o homem hoje que faz a sua escolha. Jesus foi tentado, olha para você ver nas Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que 40 dias e 40 noites, eu estou dentro da palavra, observa, 40 dias e 40 noites, Jesus, ele desde criança, desde o nascimento das Escrituras vai testificar. A Bíblia vai dizer que desde criança o diabo tentava matar ele. O diabo sempre levantava uma pessoa para tentar matar Jesus. E muitas vezes dizia, vai para o deserto. Jesus ia, a mãe de Jesus e o pai de Jesus ia. Mas quando Jesus ia crescendo, e quando ele ia crescendo na graça e no conhecimento. E quando ele ia crescendo na graça e no conhecimento, ele começou a fazer a obra do Pai. E qual Pai? Aquele que enviou ele. Agora tem pessoas que não entenderam para que está aqui, meu querido. Você está aqui para pegar a palavra de Deus. Você está aqui para identificar daquele que te chamou. Se você é filho de Deus, pregue a palavra de Deus. Se você é filho de Deus, edifique o que Deus te chamou. Aquilo que Deus te chamou foi para pregar a palavra de Deus, para ganhar almas para o reino de Deus e não para afastar as pessoas. Sai no meio de fariseus, sai no meio de hipocrisia, sai no meio daquilo que desagrada o Senhor. Fofoca, desagrada o Senhor. Mentira, contenda, mentira, fofoca, desagrada o Senhor. E perde a salvação, hein? Presta atenção, o Senhor abomina isso. O irmão que fala mal do outro pelas costas, eu sei porque o Espírito Santo já falou isso comigo, irmão. Estou falando algo do Espírito Santo. Se eu estiver aqui conversando com a pessoa e a pessoa está falando mal de mim, Deus não gosta. O Espírito Santo não gosta disso. Imagine pelas costas. Então você pode perder sua salvação. Estou te falando isso por experiência própria do Espírito Santo, logo quando eu fui batizado pelo Espírito Santo. Quer salvação? Caminha, trilha certa, no meio de fofoca, de boato, de fermento, pessoas que andam com o nome da pessoa. Você vê uma pessoa que tem Deus ficar com o meu nome 24 horas, irmão? A pessoa ficar fazendo fofoca, pegar o telefone e ficar todo dia comentando a mesma coisa. Fuge desses tais, irmão. Isso é bode, não tem nada de ovelha. Isso é desagrado seu. Fuja desses aí. Então, Jesus ele vai ficar 40 dias e 40 noites. O diabo vai aparecer. O diabo vai dizer, depois que ele foi batizado, a Bíblia diz que ele vai ser levado ao deserto e ele vai abrir um jejum de 40 dias e 40 noites no deserto. A Bíblia vai dizer que ele jejuando, a Bíblia vai dizer que logo quando a pessoa jejua, ele vai ter fome.
O diabo estava de perto dizendo, transforma essa pedra em pão. Jesus vai dentro das escrituras e diz, nem só de pão viverá o homem. Depois aparece o diabo novamente e vai dizer para Jesus, está escrito dentro das escrituras, se lança daqui de baixo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropeça, não caia, não se machuque. Os anjos iam guardar Jesus dentro da palavra. O diabo vai dizer, aí Jesus vai dizer, não atentará ao Senhor seu Deus. E depois ele ainda, além de tudo, manda que Jesus se prostre. Ele leva Jesus para um penáculo. O que é um penáculo? É uma igreja alta. Então ele leva Jesus para o penáculo do templo. E do templo era alto, então ele leva lá e mostra todo o reinado do mundo. Jesus, ele criou tudo, até o Satanás ele criou. O Satanás era anjo, e era anjo que virou demônio, por desobedecer a Deus. E o coração é maldoso, aí a pessoa quer subir para o céu com o coração maldoso, desejando mal para o irmão, igual eu vejo pessoas me desejando mal, a todo tempo com fofoca, com contenda. Você acha que vai subir como? Se o diabo já levou a sentença, mas eu não vou levar a sentença, lógico, irmão, agora não. Mas quando Jesus voltar, ele vai dizer, aparta de mim, praticaste o mal, a iniquidade. Tudo que é mal é iniquidade. Iniquidade é tudo que é aquilo que desagrada ao Senhor. Mas ninguém é santo. Então continua, irmão. A Bíblia diz que quem é santo se santifique mais, mas quem é sujo se suje mais. Continua com a sujeirinha por debaixo do pano, por debaixo do tapete, com a mentira, com seu ego, com seu eu. Não pede para Deus arrancar do teu coração, não. Não pede para Deus transformar a tua vida, não. Continua com essa mesma mentira. Não pede para... você é a nova criatura, irmão. Mas você aceitou Jesus, irmão. O caminho para você trilhar é diferente. Todos os dias nós temos que matar o nosso eu, irmão, o nosso ego. O nosso seu próprio dizer, Senhor, quebra nós. Por que nós temos que estar em constante oração, irmão? Para que nós não entramos em tentação. A Bíblia diz, a palavra de Deus fala, irmão. Lembra que quando Jesus vai no Monte da Oliveira orar, mas o discípulo, ele olha para o discípulo, vê que o discípulo está dormindo, ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí ele fala, ficar aqui e esperar. Aí desperta o povo. O povo que andava com Jesus, ele não estava no jejum. Jesus estava no jejum de 40 dias e 40 noites, irmão. Estava edificado, irmão. Jesus estava cheio da presença de Deus. Jesus também era Deus, mas também ele buscava, irmão. E ele nos ensinou, irmão, dentro das Escrituras. Ele nos ensinou a ser humilde, manso. A palavra diz, irmão. Tem pessoas que é diferente, hein? De pessoas que querem me afrontar, que ficam me afrontando e formando casinha a todo tempo. É diferente, irmão. Você tá quieto lá e a pessoa tá te afrontando. Entendeu? Cuidado com fariseu, com fofoca, com contenda no meio, com coisa por debaixo do pano. É meu amiguinho. Cuidado. Fofoca e contenda não é de Deus, irmão. Então, o Senhor, o diabo, levou ele para o penáculo do templo, mostrou todo o reinado. Sendo que Deus criou tudo, fez tudo. Mas Deus fez isso ele se entregou por nós. Deus ele se passou para ser um humilhado, desprezado por mim e por você. Jesus passou essa humilhação por mim e por você. Pelo sentimento de amor. Jesus se entregou por mim e por você, irmão. Só que ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele não vai ser humilhado mais. Você acha diferente, irmão? Se Jesus estivesse aqui agora, o que o pessoal ia fazer com Jesus, irmão? Você acha que é diferente? Você acha que o povo ia receber Jesus? A Bíblia diz quem deu crédito à pregação, irmão. Natanael questionou, dizendo, quando levou Jesus, ele dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só identificou que era um profeta, que era Deus, que a Escritura, depois de uma revelação de Jesus Cristo, vai revelar e dizer, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele vai dizer, eu vejo que tu é um profeta. Aí ele vai descobrir dentro da Escritura que era o Cristo. E vai começar a andar diferente. Tem pessoas que estão andando com Jesus e não conhecem Jesus. Tem pessoas que estão andando, mas Jesus a todo tempo está querendo tirar a vida do irmão. A todo tempo com mentira, com fofoca. Não está andando mais Jesus. Não parece com Jesus. Não parece.
está perdendo a sua salvação, está trilhando o caminho da perdição. Judas trilhou o caminho da perdição como, irmão? Roubando da casa de Deus, tirando aquilo que era dado para a casa de Deus, para Jesus mesmo fazer a obra. A Bíblia diz que ele era aquele que ficava com o dinheiro, era aquele que guardava o dinheiro, que tirava o dinheiro da casa de Deus. O povo depositava na mão dele. E Judas era aqueles que era ladrão. Judas era tão ladrão que ele roubava a casa do Senhor. Lembra do perfume? Quando ele vê o perfume sendo quebrado lá, que é a mulher de Mirra, ela estoura o perfume de Nando, que era caro, um perfume caro, e passa, quando tá passando, a mulher tá passando o cabelo nos pés de Jesus com esse perfume, e ele diz: para que tanto desperdício? Mas não era o desperdício, irmão. Observa que a mentira vem para apaziguar algo que está por escondido por detrás. A Bíblia diz que Judas caiu para a própria condenação porque ele era ladrão, ele roubava a casa de Deus. Então, quando ele vê a mulher quebrando, ele diz assim: ah, ela quebrou aquilo lá, que desperdício. Não poderia dar isso para Deus, para a casa de Deus? Mentira, irmão. Ele estava de olho no dinheiro. Ele estava de olho no reino das trevas. Diferente de Jesus. Jesus, quando sobe no penáculo do templo, o diabo diz: te darei tudo isso. Prostra a mim. Se prostra. O diabo dizendo para Jesus, Jesus dizendo: nem somente a Deus servirá, e só ele se prostrará. Aí o diabo largou ele, e a Bíblia diz que os anjos veio e serviu a Jesus. 40 dias, 40 noites. Depois disso tudo que teria acontecido, os anjos vêm e servem ao Senhor. A palavra de Deus é clara, irmão. A palavra de Deus é nítida. Deus vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue dele. Deus não vem buscar um povo fofoqueiro, não, irmão. Um povo da contenda, não. Um povo que faz recepção de pessoas, como estava fazendo dentro de mim, dentro da igreja, chutando o banco da igreja. Eu estou dentro da igreja, o cara chutando o banco, tentando me oprimir dentro da igreja, e tem irmão que sabe e está apaziguando com o diabo. Você acha que vai para o céu da onde, irmão? Você acha qual o céu que você vai entrar? O céu da fofoca, das pessoas que pega dentro aqui de casa mesmo, que liga para você e fica fazendo arruaça, fofoquinha, contenda, dizendo a todo momento. Esse dia eu fui igual eu falei, fui sair, a pessoa tá na frente, na porta, para eu não sair, e além de tudo é capaz de fazer essas contendinhas pelo telefone, e minha mãe não sabe muitas vezes e acredita nela. Irmão, eu sou servo de Deus, irmão. Pergunta a Deus, se você tem direção de Deus mesmo, se você tem contato com Deus, você vai saber que eu sou servo de Deus. Você vai saber de quem eu estou edificando, de quem eu estou pregando aqui, de quem está dentro de mim. Se você é servo de Deus mesmo, irmão. Agora, se você está na carne, irmão, então nem venha falar. Continua nessa contenda aí que vai te levar para o inferno. Continua nessa contenda aí que você vai morrer e vai perder a sua salvação, irmão. Jesus não apaziguou com o diabo. Jesus estava naquele dia, naquele tempo, 40 dias, 40 noites jejuando, e Jesus a todo momento não ficou andando com o diabo e nem trocando conversinha com o diabo. Ah, é mesmo? Tem que ter... Não, Jesus não. Sai, Satanás. Só a Deus servirá. Aí tem pessoas apaziguando. Aí você está achando que está num tempo diferente do tempo antigamente. O diabo se materializava. Agora não, o diabo entra dentro das pessoas para usar pessoas, para afastar a pessoa do caminho de Deus. Você está dando ouvido a quem? A Jesus, o Espírito de Deus? Ou o Espírito da carne, o Espírito da ilusão, da mentira, da fofoca e da contenda? A obra de Deus é uma só, irmão. Aí eu vejo pessoas pregando como o apóstolo Paulo. Você sabe quem era o apóstolo Paulo, irmão? Identifica dentro das escrituras e dentro da palavra quem era o apóstolo Paulo, irmão. Se ele entrasse dentro da igreja hoje, eu acho que até pessoas iam querer tirar ele dentro da igreja, né? É muito bonito entregar o lencinho, pessoas sendo curadas, mas você sabe quem era ele? Então saia no meio dessa contenda, dessa fofoca, de pessoas que só sabem fermentar e tá ganhando campo, irmão, dessas fofocas. Pessoa que fica com o nome da pessoa 24 horas para um sentido só, destruir. E quando a gente está orando, intercedendo por vida, e tem pessoas a todo tempo tentando parar, é pessoa com inveja, irmão, pessoa com fofoca,
Não, irmão, o reino do céu, nós somos do reino, irmão. E quem é do reino sabe do que eu estou dizendo. Nós somos chamados para ganhar almas para Jesus e não para ficar como Satanás. Nós fomos testificados para ir dentro das escrituras sagradas, vencer o diabo através da palavra, como Cristo venceu. Jesus já pagou o preço. O preço foi de sangue. O preço foi de cruz do Calvário. O preço foi de humilhação. O preço foi de zombaria. O preço já foi pago. Agora eu e você para trilhar o caminho, e pode ser agora, Jesus pode voltar agora. Para muitos já voltou nesse exato momento. Quantas pessoas estão morrendo nesse exato momento? Quantas pessoas estão deixando de existir, não está existindo mais? E outra, estão trilhando o caminho das trevas com a falsa ilusão, irmão. Eu preguei esses dias aqui dentro de uma live dizendo sobre isso. Cuidado com fariseu, com hipócrita, com pessoas que afermentam, pessoas que mentem, pessoas que andam a todo tempo. A Bíblia diz que quando tiver alguma coisa, eu contra o meu irmão, a gente tem que chegar e ali sentar e conversar, irmão. Se conversar. Hoje não, as pessoas preferem conversar com o mundo. Prefere conversar com o diabo, de vez de conversar com Deus, de vez de usar a verdade. Jesus é verdade, Jesus não é mentira. E Jesus não vem buscar uma pessoa com uma manchinha dentro do coração. Jesus não vem buscar a pessoa com hipocrisia. Jesus não veio buscar e não vai buscar a pessoa com a manchinha. Por isso que dentro da palavra está escrito: aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Praticaste o mal. Fez tudo em meu nome. E tudo que nós fazemos é no nome de Jesus, irmão. Tudo que nós faz é para Ele, a honra, a glória. Aí tem pessoas que pegam e saem. Ai, eu tenho que honrar Jesus. É Jesus. Irmão, se você tá junto com o seu irmão agora e você tá fazendo toda a contenda e você tá... Aí você coloca alguma coisa para edificar alguma coisa para não dizer que tá com rapina, que tá com ódio, que tá com mágoa. Larga essa mágoa. Isso está te matando, isso está te levando para as trevas. Larga essa contenda. Se produzir fruto de arrependimento. Produzir fruto, irmão. Consertar o caminho, consertar as veredas, consertar o caminho enganoso que você está trilhando. Ei, rapaz, presta atenção, ouça. A palavra de Deus é verdade, irmão. Sai do meio de pessoas hipócritas, pessoas fariseus, pessoas com espírito só sabe a fermentar. Dentro da tua boca já aparece um túmulo, não tem palavra de salvação e você está andando com ele, está trilhando o mesmo caminho dele, está se envolvendo com mentira. Jesus não apaziguou com o diabo, você quer apaziguar com o mundo? Quem desagrada o mundo agrada a Deus, irmão. Mas de qual forma, irmão Géres, evangelista Géres, já te explico, irmão. Jesus, ele não agradou muita gente. Olha o que Jesus, ele fala no meio da multidão pregando, e os discípulos dizem assim: a palavra foi dura, o povo dispersa. Jesus diz: segue eles também. Se vocês quiserem, pode seguir ele também. Segue o povo também. Por isso que a voz do povo não é a voz de Deus. Não é. Não é. Eu vou repetir mais outra vez para que você entenda. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, a maioria que tinha dispensada era a voz do povo. Não. Lembra o que a voz do povo fez com Samuel? Rejeitou Samuel e pediu um rei. Lembra o que o povo também fez com Moisés? O povo que estava, o povo de Deus, que tinha a presença de Deus, que estava com Deus. O próprio Deus estava ali, irmão, impregnado dentro da tenda. Quando Moisés falou, o anjo quando veio, quando mandou, a Bíblia, o maná de Deus estava, a rocha que era espiritual, a água da rocha que era espiritual, irmão. Sabe o que esse povo fez? No momento que Moisés vai lá e ficou 40 dias e 40 noites jejuando também, sabe o que eles fez?
fizeram um bezerro. Foi adorar Baal. Aonde que a voz do povo é a voz de Deus, meu irmão? E depois o povo ainda pede um rei. Não quis o Senhor. Abandonou os concertos de Deus. Olha Ofininhas e Ofinéias também. O que ele faz? Leva o povo a pecar também. Para de dar ouvido ao povo, para de dar ouvido a Deus, do que ensinar das coisas certas de Deus, mas aí Ofininho e Ofinéia leva o povo a pecar também. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela, irmão, que corrige. A voz de Deus é aquela, ele ama, mas ele corrige. Ele ama, mas ele corrige. Ele ama, mas fala a verdade. A voz de Deus é a mesma, irmão. Deixa ficar aí de oba-oba com suas mentiras, com a sua falsa salvação. Tem pessoas que acham que vai ter o tempo total do mundo, irmão, para se arrepender. Tem pessoas que acham que vai ter o tempo total de dizer, o Senhor sabe. Tem uns que dizem ainda, o Senhor sabe. O Senhor, lógico que ele sabe, irmão. Ele sabe que quando ele voltar, você vai para as trevas por causa da sua mentira. Ele sabe que quando ele voltar, tu vai morrer e vai perder a sua salvação com sua mentira, com sua contenda, com seu... meu coraçãozinho cuidado. Coração enganoso, mentiroso, contendeiro. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Só Deus tem pensamento de paz para comigo, irmão. Cuidado, desperta, a palavra é a mesma, Jesus ele não mudou, você muda, mas Jesus não mudou, ele é o mesmo, a palavra está falando contigo, irmão, glória a Deus, louvado seja engrandecido o nome de Jesus. Então se conserta hoje, para de dar ouvido a quem não tem Deus, irmão, e tem pessoas fazendo contenda, irmão, tem pessoas afermentando a outras igrejas, outros irmãos, e achando que está indo para a salvação de... Irmão, você não tem todo o tempo. Você não tem todo o tempo não, irmão. A Bíblia diz que ele vem como ladrão, não sabe a hora, em nenhum momento. A palavra diz que ele vem, que vai ser um apanhado no campo e outro vai ficar. O que ele está falando isso? A Bíblia fala das 10 virgens e 5 loucas, 5 prudentes. A palavra de Deus a todo tempo está despertando, irmão. A todo tempo Deus está levantando uma pessoa para te dizer, se arrepende dentro da palavra, dentro das escrituras sagradas, dizendo para você, se arrepende. Larga o mau caminho, larga a mentira. Produzir fruto de arrependimento. A todo momento Deus está me levantando uma pessoa e como está me levantando agora para te dizer, larga dessa falsa salvação, desse caminho que você está trilhando mentiroso. Esse caminho que você está indo para as trevas, fazendo as coisas erradas e com mentira. Desperta. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou, irmão. A salvação é o teu nome, está lá no livro da vida. Mas a salvação, todo dia a gente tem que lutar para a salvação. E como a gente lutamos, irmão, não negando a cruz, saindo no meio de fofoca, saindo no meio de pessoas contendeiras, saindo no meio de pessoas afermentadoras, hipócritas, fariseu, pessoas que só têm palavra como se fosse um sepulcro aberto, irmão. Não tem palavra de Deus. Não edifica nós, só faz nós se afastar. Você está pensando que Deus gosta de fofoca, de contenda, de pessoas que andam falando mal do irmão? Deus não gosta disso, irmão. Com falsidade, largou o mundo, mas o mundo não largou você, e você não largou nem o mundo também. Aceitou Jesus, mas ainda o mundo está dentro dele. Mentira, contenda, armador, contendeiro, armando a morte de irmão, como eu vejo pessoas dentro da igreja, mas a todo momento está tentando a morte de um outro irmão. Dentro das escrituras, irmão. Dentro da palavra de Deus, irmão. A palavra é verdade, a palavra é brocreio, é escudo. E a palavra é o que nos traz para a luz novamente, irmão. E a palavra de Deus é o caminho que devemos trilhar, irmão. Larga esse falsa salvação. Tem pessoas que acham que colocam a Bíblia como um ressonador debaixo do braço e acham que está indo para a igreja. Ai, irmão, glória a Deus, paz do Senhor. E está achando que está indo para o céu. Está perdendo a sua salvação, está com espírito de hipocrisia. E além de tudo, paz do Senhor.
E Deus só vendo ele, Deus conhece, irmão. Deus sabe deitar ou levantar o pensamento. Nada foge do controle dele. Nada, irmão. Nada foge. A todo momento Deus está dando tempo. A todo momento. E Jesus vai voltar, irmão. Tem pessoas que faz plano, faz projeto, arquiteta um monte de coisa, irmão. O apóstolo Paulo dizia sobre isso. Sobre arquiteto. Ele dizia assim, ó, quando ele foi testificar nas cartas, e quando tinha uma contenda dos irmãos, a Bíblia diz que na família de Colé havia uma contenda. E ele foi lá testificar. As pessoas testificavam para ele, mas eles colocavam. Agora não, irmão. Agora aparece uma contenda, uma fofoca, fica por debaixo do pano, as pessoas fazendo contenda dentro da igreja mesmo. Você acha que vai para onde, irmão? Tá pavimentando a igreja inteira, irmão, com fofoca. O apóstolo Paulo colocava frente a frente. E a palavra nos ensina a colocar frente a frente quando tiver uma contenda, alguma coisa. E apaziguar. O apóstolo Paulo dizia assim, eu vejo que na família de Coé foi comunicado que há contenda sobre vocês. E eu vejo que vocês são carnais, não são espirituais, porque andam contendando. O apóstolo Paulo corrigindo a igreja. Aí irmão fazendo contenda e junta ainda leva pastor, leva evangelista. Eu tô falando evangelista porque eu sou evangelista. O cara dizer, tá jogando indireto. Então eu tô jogando indireto. Para mim a palavra, irmão, confronta. A palavra vem para mim, vem para você. Vem para mim, vem para você. Para quem está pregando também. Você quer ir para o caminho da perdição? Continua com a sua mentira. Quer ir para o caminho da ilusão, do engano, da mentira, da safadeza? Apaziguando com o mundo? Quer ser amigo do mundo? É inimigo de Deus. Quer ser amigo do mundo? Não tem amizade com Jesus. Quer ser amigo do mundo? Ah, como é amigo do mundo, irmão? Você tem mais um amigo do mundo do que amigo com Deus. Perde mais tempo com pessoas do mundo, com a sua fofoca, com contenda e com coisas que desagradam o Senhor. De vez você está ganhando ele para Jesus, ele está te ganhando para o mundo. E está te fazendo você e ele cair pelo mesmo caminho. Caminho das trevas, caminho da ilusão, do engano. Conserta a vereda, conserta o caminho. Procurar Jesus dentro das escrituras, procurar quem tem Jesus, ir para a palavra correta. Jesus jejuou, Jesus foi dentro da palavra. Sai de Satanás. Está escrito. Somente só Deus adorar. Fuja desses tais. A palavra é a mesma. Jesus ele não mudou. Ele tem todo o poder. E ele é o que faz. E ele vai fazer, irmão. E ele vai voltar, irmão. Já pagou o preço. Ele já morreu na cruz. Já foi pendurado no madeiro. Já passou por uma humilhação. Chamado de falso Cristo. Zombaram dele. Falaram que ele era um falso profeta. Quando curou, chamou ele de que ele expulsava demônio por Eusebeu. Quando ele curou, irmão, ele foi procurado dentro das escrituras, dizendo que ali era tudo uma farsa, era mentira. As escrituras, a palavra de Deus é verdade. Você não veio aqui para ser vocacionado pelo homem. É porque tem pessoas que querem ser vocacionadas pelo homem. Que pessoas que querem ser aplaudido. Você não foi chamado para isso. Você veio chamado para falar a verdade dentro das escrituras. Você veio desagradar o mundo e agradar a Deus. Ah, irmão, tem que ser... dentro das escrituras diz que tem que ser pacífico com todo mundo. Ô, irmão, você nunca vai agradar todo mundo. Pega essa. Você nunca vai agradar todo mundo. Sempre vai ter uma pessoa que te aponta. Sempre vai ter uma pessoa que a todo tempo está de olho em você. Para falar mentira, para inventar, fazer fofoca, contenda. Sempre vai ter uma pessoa que não gosta de você. Você não está para agradar todo mundo. Você está para agradar a Deus. Aceite a palavra e fica com essa palavra em nome de Jesus. Jesus ele não mudou, ele é o mesmo. Vence o diabo pelas escrituras. Vence o diabo pela palavra de Deus. Vence o diabo pela Bíblia Sagrada, palavra de Deus, amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo e que a luz do Senhor venha brilhar sobre a tua vida. Graça e paz, fique na paz do Senhor Jesus.